Estamos online. Espera só um Boa noite, instantinho. turma. Tudo bem? Já. E aí, vamos para mais uma live, galera. Certo? Nessa nossa live de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre como são as imagens do Enem, né? Como que você consegue interpretar aí essas imagens e pode te ajudar a resolver as questões e te ajudar numa prova num âmbito geral, né? Estamos aí com o professor Alberto. Por favor, professor. Boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam estudando, compenetrados e seguros aí em casa. E como o Bruno já falou, a gente vai aqui traçar aqui alguns parâmetros, observar aqui alguns padrões que a gente pode identificar para conseguir fazer uma boa interpretação de imagem, tanto na prova do Enem como nos outros vestibulares também. Exatamente. Marcelo? Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, só lembrando, né, que o Enem prorrogou o pagamento da inscrição até o dia 10 de junho e contribuir hoje com o Alberto aqui. Um prazer enorme ter a companhia do Alberto, companheiro aí de longa data e de grandes aulas juntos aí. Alberto, seja bem-vindo. A aula aqui, a noite aqui, esse intervalo aqui, pequeno, de 1 hora, é todo seu. Mais uma vez, muito obrigado por estar participando conosco do Projeto Alcance. Muito obrigado. Então, vamos, sem mais delongas, iniciar. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Que tem uma apresentaçãozinha para a gente ir acompanhando. Então, a ideia aqui nossa é trabalhar um pouco dessa interpretação. Então, a gente vai pegar algumas questões que já apareceram no Enem. E aí, Bruno, Marcelo, se vocês quiserem também contribuir falando alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Bom, essa aqui já foi uma questão do Enem e também capa de uma edição do Capitão América, e a gente vai usar ela como exemplo para a gente começar a ir identificando alguns elementos presentes numa imagem e que podem ser cobrados no vestibular e podem aparecer como algum tipo de questão. Então, toda vez que a gente tem uma imagem, a gente tem que seguir alguns passos. Então, o ideal, o primeiro passo, é você identificar qual tipo de ilustração que está sendo utilizada. Então, se é uma fotografia, uma pintura, uma charge, uma peça de publicidade, alguma questão jornalística e qualquer outra que puder aparecer, no caso aqui, uma capa de uma HQ. Então, logo de cara, identificar qual é o tipo de ilustração que está sendo apresentada já pode te dar alguns elementos que facilitam na hora de responder a questão. Um outro passo também, aí sim, é passar a olhar a imagem com mais detalhes. Composição, o que tem de textos, olhar quais são os elementos que aparecem mais detalhados. Então aqui, por exemplo, a gente consegue ver um herói, esse herói carrega as cores da bandeira, que é o Capitão América, que também já tem um nome bastante sugestivo. Também você consegue ver imediatamente que ele está dando um soco em uma figura, essa figura tem todos os traços que dá para configurar como sendo o Adolf Hitler. Ao fundo também você consegue ver já a suástica e outros elementos que promovem sendo o Capitão América lutando contra o nazismo e aí dando uma sugestão de que ele estaria já vencendo, inclusive. Um terceiro passo, aí sim, é colocar essa imagem, com todos os elementos que você conseguiu ver até então, dentro do período, contextualizá-la. Então, muito provavelmente, essa imagem, pela ideia, se remete à Segunda Guerra Mundial, entre a luta dos Estados Unidos, representando os aliados, contra as forças do mal, o eixo do mal, que era representado, entre outros países, pela Alemanha nazista. Um último passo, então, aí sim, você já tem os elementos suficientes para começar a interpretá-la e aí passar para o enunciado e a partir da análise que você já fez e do enunciado conseguir chegar numa resposta mais acertada.
E aí alguns exemplos que a gente pode ir observando aqui. Alberto, por favor. É importante que aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir posteriormente no nosso canal, entenda que para fazer uma análise de imagem, por exemplo, num vestibular, num processo seletivo como o Enem, onde você tem no primeiro dia 90 questões de linguagens e códigos e mais 45 questões de linguagens e códigos e 45 questões de ciências humanas, você estar adaptado, você estar acostumado a esse tipo de exercício é muito importante. Então, a gente sempre sugere que os nossos alunos façam simulados, façam exercícios que exijam uma interpretação de imagens, fiquem sempre atentos a esse tipo de aula, a esse tipo de exercício, porque é fundamental, né? Lembrando que sempre, falando de Enem, o aluno tem 2,5 minutos para resolver uma questão como essa, né? Então, estar fazendo aí, né, tendo essa rotina de preparação é muito importante para quando você chegar no dia do exame, você já estar habituado com esse tipo de questão. Exatamente, e o melhor jeito para fazer isso é fazendo mais questões, se habituando a ver isso constantemente, realmente. É muito difícil você conseguir fazer uma leitura nesses 4 níveis rápido se você não estiver acostumado, e para isso é exercício, não tem muito para onde correr. Quanto mais a gente observa imagens, mais a gente vai treinando os olhos, mais a gente vai ficando afinado nessa habilidade também, e aí as questões vão ficando cada vez mais, não vou dizer simples, mas elas vão ficando mais próximas da gente, e a gente consegue fazer essa questão mais rápido, com mais rigor, com uma capacidade melhor, a gente consegue melhorar essas questões. Aqui... Então é importante, nesse sentido, Alberto, é importante falar que o aluno que é treineiro no primeiro ano, no segundo ano e hoje no terceiro ano vai prestar o Enem, já tem um trato mais tranquilo em relação a esta prova. E se porventura aqui nós tivermos alunos que vão prestar o Enem no terceiro ano pela primeira vez, nós sugerimos sempre que você faça simulados usando as provas anteriores do exame, tá bom? E elas estão sempre disponíveis aí em vários ambientes virtuais, tá bom? Exato. Seguindo, então, a gente tem aqui dois exemplos, né, que logo a gente já consegue perceber que discutem a questão dos impactos climáticos, por exemplo, essa questão do Polo Sul em 2100, então, os pinguins num calor, a outra também desmatamento, então, os indígenas aqui, né, filho questionando o pai, sobre a necessidade de entender a necessidade de uma cesta básica, uma vez que a mata está devastada, né? Então, são exemplos que remetem logo de cara, né, já te traz uma visão e você consegue, uma observação rápida, observando alguns elementos, como, por exemplo, o desenho dos pinguins, o cacto ao fundo, o oxente, que remete à região nordeste, mais quente, ou na outra imagem ao lado, as árvores cortadas, queimadas, e remeter, né, aos indígenas nessa questão da utilização da natureza como provimento de suas vidas. Seguindo, é uma questão que uma charge, um desenho que aparece bastante em vestibular, que é da Mafalda, e aí as crianças em fila, enfermeira, e viemos nos vacinar contra o despotismo, né? E aí existe uma relação cômica, né, como se o despotismo fosse de fato uma vacina, pudesse ser tomada para que evitasse questões despóticas. Então,
também uma questão que provavelmente poderia cair numa prova questionando o que seria um despotismo, e aí remetendo ao antigo regime e tudo mais. Roberto, você poderia trazer aqui para a gente, na questão do despotismo, conceitualmente o que seria ele, porque podemos ter aqui na nossa sala, no nosso canal, alguns alunos que de repente ainda não passaram ou não lembram mais desse conceito. Acho que era interessante, rapidamente, é claro, esse conceito do que se trata. Claro, despotismo ou absolutismo, né, mais comum a gente ouvir pelo nome absolutismo, foi uma prática política durante o antigo regime, ou Idade Moderna. A Idade Moderna vai do final da Idade Média até a Revolução Francesa, de 1453 a 1789. O absolutismo era, como o próprio nome sugere, né, o poder absoluto dos reis. Alguns reis na Europa, um grande exemplo na França, né, a dinastia dos Bourbon, que exercia o poder absoluto de fato, ao ponto de dizer, né, les taxes moi, o Estado sou eu, as leis da França emanam de mim, né? Era a vontade do monarca se fazendo sobre a sociedade. É claro que é um período que também tem a sua outra vertente, que é o mercantilismo, e aí rapidamente também só repassando aqui o mercantilismo. O mercantilismo são práticas econômicas realizadas durante o antigo regime e que tem como base o próprio absolutismo. Eu costumo explicar que o mercantilismo ele é o absolutismo da sua versão econômica, que é o desejo do monarca de acumular metais preciosos, por exemplo. E aí, a partir desse desejo de acúmulo de metais preciosos, ele vai tomando as suas ações. Ou conseguindo colônias na América, por exemplo, o caso das coroas ibéricas, ou vendendo produtos por manufatura, como, por exemplo, a Inglaterra. E só para terminar, o antigo regime é a união desses dois, absolutismo e mercantilismo. É como se fosse uma moeda, eles andam juntos. Espero que tenha estudado. Não, foi ótimo. Alberto, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, a questão, as duas imagens anteriores, né, tanto a dos pinguins quanto a dos indígenas, remetem à questão do meio ambiente, que é um item bastante cobrado. E as tirinhas da Mafalda, do Quino, né, um cartunista argentino, também aparecem muito nos exames. Então, se habituar a esse tipo de leitura é extremamente importante. E um dado importante também, embora eu seja um historiador e a gente aqui esteja conversando mais no âmbito da história, das humanas, questões desse tipo como a do pinguim aqui, poderia muito bem cair numa questão de biologia, ou a dos indígenas também. Não só porque nós estamos aqui conversando no âmbito mais das humanas, que isso não possa cair numa questão de biológicas, por exemplo, também. Então é legal a gente ter ecologia, isso meio ambiente, né? As questões do Enem são interdisciplinares. Exatamente. Aqui uma questão sobre o movimento Caras Pintada. É interessante a gente remeter a isso. Durante o governo do Fernando Collor de Mello, aproximadamente em 92, a gente teve uma série de movimentos nas ruas de jovens à época que pediam o impeachment do presidente em função de vários escândalos de corrupção, também em função do resgate das poupanças que foram minando aí a popularidade do presidente, que culminaram com o impeachment sobre ele. E após o processo de impeachment, quem assume no lugar dele é o Itamar Franco, que terminou o governo até 94. Aqui é uma questão importante, porque na questão só vinha escrito em cima, Movimento Caras Pintadas, e a foto. E aí o estudante precisava conhecer o movimento para conseguir reconhecer nos rostos das pessoas do que se tratava. Então, às vezes, daí a importância de você fazer comumente esse tipo de questão, observar ao estudar as imagens
que costumam acompanhar os textos que vocês costumam estudar aí em casa, porque geralmente essas imagens ajudam, aliadas ao texto, a conseguir reconhecer uma questão num vestibular. Uma questão também que é importante... Berto. Pois não. É importante para os nossos colegas e nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento entender que o Enem, até 2008, a gente poderia trabalhar o Enem de uma forma mesmo interpretativa. A partir de 2009, o Enem está cada vez mais exigindo do aluno domínio de conteúdo. Então, vão ter questões, né, lembrando que por conta da teoria de resposta ao item, dentro da prova tem questões de nível fácil, nível médio e nível difícil, mas elas estão cada vez mais cobrando conteúdo. Então não adianta nada só eu saber fazer uma interpretação e não saber contextualizar ou historicizar aquela questão, correto? Correto. Um exemplo parecido com essa questão é a própria primeira imagem que a gente apresentou aqui na aula, a do Capitão América. Tudo bem, Capitão América é uma figura muito conhecida, mas entender o processo da produção daquela imagem, inserida dentro do contexto do final da Segunda Guerra Mundial, e aí entrando já numa Guerra Fria, é importante para entender a produção daquela imagem, assim como essa daqui. Essas imagens, elas estão dentro de um espaço, dentro de um momento histórico, e entendê-las permite que a gente consiga entender o período histórico que a questão está sugerindo ali. E, Berto, tem uma pergunta de uma assídua frequentadora do nosso canal aqui, a Giovana Ramos Perella, que pergunta o seguinte para você: Alberto, se eu não souber identificar o que a imagem sugere, o que eu devo fazer na hora da prova? Bom, além da imagem, você vai ter outros elementos para tentar te ajudar, ou que podem te ajudar ou não. Mas, não conhecendo a imagem, eu seguiria para um caminho. Olhar o título dela, se remeter a alguma coisa, se ajudar a remeter a alguma coisa, e a fonte. A fonte, via de regra, as imagens vestibulares trazem fontes. Quando a imagem é muito específica, e geralmente, sim, 80% das questões, traz no enunciado um texto que pode te dar alguns elementos. Aí mais para frente a gente vai ver algumas questões e como isso fica aliado o enunciado à imagem, como isso pode ajudar para quem não conhece o que está sendo retratado ali naquela imagem. Podemos seguir? Sim. Tabelas também é importante serem analisadas e tem caído bastante também. E, via de regra, há uma negligência ao estudo delas. E tabelas são maravilhosas para a gente conseguir tirar um monte de informação. Então, observá-las bem, ler elas com muito cuidado, pode te dar muitos elementos para responder, não uma, mas várias questões de vestibular, ou tabelas aparecem em propostas de redação. Então, tudo isso, uma boa análise de uma tabela pode te ajudar numa questão de humanas, uma questão de exatas. Então, é muito rico. Aqui a que eu trouxe é uma tabela de proporção de eleitorado inscritos em relação à população, de 40 a 2.000, e aí você vê a porcentagem de um lado e o período do outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar em tabelas é justamente esses dois eixos. No caso aqui, porcentagem, à esquerda, embaixo, os anos. Seguindo ainda, antes mesmo de analisar os dados, se você quiser já passar os olhos pela fonte, pode te ajudar também. Então, República do Brasil, puxa, eu não lembro o que tinha em 40, por exemplo. 1940, puxa, professor, eu não faço ideia do que seja. Bom, o título do texto, da referência, é República no Brasil. Então, imagina-se que que seja durante o período republicano. Embora
para aquele que sabe um pouco melhor sobre datas, entre 1940 a 45, o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo, com Getúlio Vargas. Mas, a partir de 50, aí já é a eleição do finalzinho do governo do Dutra, indo para o governo do Getúlio Vargas, o segundo governo do Getúlio Vargas, até o ano 2000, você vê um aumento significativo da porcentagem de eleitorado. Embora o aluno mais atento vai reparar ali que entre 60 e 80, principalmente 60 e 70, né, que acho que a gente precisa chamar mais atenção, é o período aí em que, em 64, há o golpe de 64, dia 30 de março, para 31 de março, 1º de abril, que colocou o Brasil numa ditadura, mas ainda havia em 70 alguma participação de eleitorado. Em 80, mais uma vez, década de 90, 2000, se ficam mais equalizados. E perceber essa evolução é entender os períodos históricos que o Brasil viveu aí, o que é interessante. Então, a questão pode te levar para vários lugares. Evolução, onde estabilizou, quais eram os dois momentos as 2 décadas em que essas porcentagens eram mais próximas, onde houve diferença, por que houve essas diferenças, e questões nesse sentido. Aqui, na questão do livro do Alencastro, foto de Militão, se você pegar pela fonte, 1879, aliás, ainda assim, dentro da fonte, História da Vida Privada no Brasil, Império, a Corte e a Modernidade Nacional. Aí você já tem alguns elementos, por exemplo. Olhando para a foto, eu sei que essa foto se trata do período do Império Brasileiro, e em 1879, ainda dentro do Império, a escravidão ainda existia, e aí você tem a foto de 2 pessoas negras com algumas vestimentas. E aí, olhando para a questão, você consegue aí identificar qual é o que ela pode estar pedindo. Muito provavelmente, essa seria uma questão de Segundo Reinado, que é um assunto que cai muito no Enem. Segundo Reinado, Brasil República, são assuntos que caem bastante. Então, é legal a gente sempre ter como norte na hora de estudar, pegar imagens. Não é uma vez que cai imagens sobre Segundo Reinado. Tem uma questão de um ano, agora não vou me lembrar de cor o ano, mas que vinham 2 imagens do Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro I jovem, Dom Pedro II velho, sentado numa cadeira, e aí a questão vinha justamente discutindo esse tipo de relação, da imagem do imperador, apesar do Dom Pedro I ter ficado pouco tempo no trono, mas tinha essa visão mais jovial. Já Dom Pedro II, que ficou muito mais tempo no trono, tinha essa visão de cansado, de velho. E também já está aí sugerido essa relação no próprio nome do livro, História da Vida Privada, Império, a Corte e a Modernidade Nacional, que é o período do século XIX. Vocês querem fazer algum comentário, meninos? Não, pode seguir, Alberto. Uma última tabela aqui no cantinho, rapidamente, só para a gente ver. Religiões do Brasil em 2007, para a gente ver como é que a gente pode analisar um gráfico pizza, que também aparece um bocado. Também é legal a gente ter como norte e fazer observações, né? Então, como é que você vai fazer para ler esse tipo de tabela? Primeiro, sugiro que você veja o título, evidentemente, você sempre começa pelo título, depois vá para as legendas, porque na legenda você consegue ir batendo a legenda com o gráfico e entendendo o que ele está querendo dizer ali, com o gráfico em si. Então, Católica Apostólica Romana, Assembleia de Deus e Evangélicas Pentecostais, Sem Religião, Batista,
e Evangélica de Missão, Espírita, Umbanda e Candomblé, Testemunhas de Jeová e Católica, Apostólica Brasileira e outras religiões. Então, aí em 2007 as pessoas se declaravam católicas apostólicas romanas em 73,8%. A Assembleia de Deus Evangélicas Pentecostais 10,7%, e aí vai seguindo. A ideia é que você consiga entender quem é o grupo com maior porcentagem, que é o que tem menor porcentagem, e aí, na questão, ele vai te chamar a atenção para alguns desses fatores. Sempre fiquem mais atentos às questões mais medianas, em tabelas também. Geralmente, ele não vai chamar tanta atenção para as pontas, o que chama mais atenção, o que chama menos atenção, mas o que está ali no meio. Isso também aparece um pouco de frequência. E aqui ao outro lado, ensino público. Mãe, eu queria aprender a ler e escrever. Lá vem você com essas suas manias de grandeza. Então, é uma charge. A charge faz em alusão a um ensino público, e aí uma grandeza, o fato de saber ler, de desejar ler e escrever, né, como sendo um privilégio, um elitismo, e aí a charge faz referência a um direito civil, como direito da vida, liberdade de expressão, difuso, como direito ao meio ambiente saudável, coletivo, como um direito à participação partidária, político, como direito a votar e ser votado, social, como direito à moradia e à saúde. Então, fazendo uma observação da imagem, né, então, a educação é um direito, ou né, a charge faz referência a um direito que é a educação, e é direito civil. E a direito social aí, né, Alberto? Sim, desculpa. Como direito à moradia e à saúde. Vale a pena colocar que a questão da cidadania, principalmente na área de humanas, ela vem muito forte, né? Então é um dos conteúdos que mais aparecem aí. Então essa visão, né, dos direitos dentro do contexto da cidadania, ela sempre aparece 1, 2, 3 questões sobre essa temática no Enem. Exato. Aqui é uma questão, uma charge que aparece bastante em livros de história também, geralmente colorida, né? Mas na prova, e também é uma coisa importante a gente dizer, geralmente a gente costuma ver algumas imagens em alguns materiais didáticos coloridas, mas na prova a repografia é em preto e branco, então você perde alguns elementos nessa transição, mas isso não pode te atrapalhar no momento de interpretá-la. Então, aqui tem essa charge da revista Um Malho, de 1904, e aí para o aluno mais atento, que gosta de datas, 1904, revolta da vacina no Rio de Janeiro. Mas se você não conseguir pegar essa referência por conta da data, que é difícil, dá para perceber pela charge em si. Veja como o centro da imagem ali, onde está um senhor de bigodes e um cap um pouco alto, ele está sentado, montado em cima de uma seringa. E a população empolvorosa indo contra eles. Então, a revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1904, por conta de vacinas para varíola, febre amarela, organizadas pelo Oswaldo Cruz, que era uma espécie de secretário da saúde da cidade do Rio de Janeiro à época. Eu acho que essa charge, né, do Malho, ela foi uma questão do Enem de 2011. E ela responde vem a calhar com aquela pergunta da Giovana. Por quê? Supor que eu não conheça, não lembre do contexto histórico, e aí para poder tentar salvar essa questão, onde é que eu vou em elementos? Eu vou nos comandos, no comando e nas alternativas. E dentro da alternativa, se eu estiver atento e com um olhar apurado na imagem, eu vou conseguir verificar lá
que tem lá uma vacina, que o Oswaldo Cruz, lá a pessoa que está no plano central da imagem, está montada numa vacina e provavelmente essa alternativa estará lá entre os distratores das alternativas que a questão está me dando. E aí eu consigo, se eu tivesse olhar mais atento, melhorar a minha possibilidade de acerto nessa questão. Exatamente. Daí, mais uma vez, a necessidade de fazer questões desse tipo com mais recorrência, né, mais frequência, justamente para você treinar esse olhar. Essa aqui é uma questão do Peter Burke. Essa imagem, desculpa, está no livro do Peter Burke, A Fabricação do Rei, e ela foi uma questão do Enem, e ela é muito boa, justamente que remete ao absolutismo que nós estávamos conversando na outra imagem da Mafalda. Eu acredito que vocês consigam ver que são 3 figuras. A primeira figura não tem rosto, não sei se vocês conseguem perceber isso. A segunda figura é uma pessoa, trata-se de uma pessoa, dá para perceber muito bem. E a terceira e última é uma pessoa vestida com os trajes da primeira imagem, dessa primeira opção aqui, desse primeiro ser que aparece. Seria um manequim. Isso. Então, é um manequim com uma roupa pomposa, não, uma roupa que remete a um monarca, uma pessoa no meio, e o final, o que seria, como dá para perceber, né, dá para entender, a junção das 3. E se você pegar, mesmo que você não consiga fazer essa interpretação logo de cara da imagem, se você pega pelo nome do nome do livro, cuja qual a charge está, A Fabricação do Rei, isso fica mais claro. Então, trata-se da fabricação de um monarca. Estamos aqui fabricando, é uma pessoa comum que, ao vestir essas vestimentas todas pomposas, passa a assumir esse caráter de rei maravilhoso, absoluto, forte e acima de todos, que paira sobre a sociedade. Alberto? Alô, Alberto? Não, pode falar. Não, acho que você já deu várias dicas que acho que são importantes retomar. Então, título, a legenda da imagem e o olhar atento da imagem. São 3 elementos que, bem trabalhados, isso o aluno conseguiria lá no seu exame vestibular, seja no Enem ou em outros vestibulares, ter uma possibilidade maior de acerto nas questões. Isso. E se ele fizer essa observação dessa forma, né, observando a fonte, título da imagem, ou fazendo uma observação mais detalhada da própria imagem, a questão sai mais rápido. Você consegue fazer a questão no menor tempo. E em vestibular, ganhar tempo é fundamental. Então, quanto mais uma vez, é meio redundante ficar batendo na mesma tecla, mas fazer isso mais e mais vezes treina mais e mais o seu olhar, e isso você vai ficando cada vez mais rápido em fazer questões. Essa é a ideia. Seguindo, o dilema de Lord Wyndham. Também, se você reparar bem na imagem, por exemplo, eu não faço ideia do que é isso, eu não sei quem é esse Lorde, eu não sei de que dilema é esse, do que se trata esse dilema, mas olhando a imagem com mais atenção, você vai ver que o rosto da pessoa que está dentro da cela cuja qual esse homem está trancando é igual ao rosto de todos os outros que aparecem a perder de vista na imagem. Então, o que eu imagino que seja esse dilema? Puxa, essa pessoa que está trancando a pessoa dentro da prisão sofre um dilema de que, ao trancá-la, outros virão, são todos iguais, trancar um não adiantará, virão outros, por exemplo. Mas se você for mais atento e pegar a questão, olhar com mais calma, você vê na fonte
disponível em gandhiservice.org. Ou seja, trata-se, muito provavelmente, de Mahatma Gandhi. Entenderam a ideia? Olhar a fonte com mais detalhe e fazer uma boa interpretação da imagem pode te ajudar bastante a resolver uma questão com muita tranquilidade. Ok. Dúvidas, comentários? Marcelo? Bruno? Eu acho que eu classificaria essa questão como uma questão fácil, né? Mesmo eu não conhecer, vamos trabalhar com a ideia que eu não tenha estudado ou não me lembre de quem é esse personagem famoso da história da Índia contra o imperialismo inglês, mas fica muito claro que alguém está trancando a outra pessoa, e essa pessoa, na verdade, não é uma pessoa, é uma ideia que se reproduz na sociedade. Então, provavelmente, os distratores e o gabarito dessa questão estariam seguindo nessa direção. Exato. Aqui ao lado, uma questão também importante. Abaixo, a ditadura, com C, então uma grafia antiga. E aí vamos ler a fonte. Vamos com calma. Vamos ler a fonte. Cartaz da Revolução Constitucionalista. Foto disponível em Veja Abril, acesso em 29 de junho de 2012. Bom, Revolução Constitucionalista. Puxa vida, não faço ideia do que seja. Vamos olhar então a imagem com mais detalhe. Tem um homem de galochas, uma espingarda, chapéu, com um senhor agarrado nas mãos, um outro com farda, com uma roupa que parece ser uma farda, empunhando uma bandeira assim, não sei dizer de que lugar que ela possa ser. Mas se você fizer para quem é de São Paulo, talvez fique mais fácil de identificar a imagem. Se você estiver num outro estado e não conhecer a figura do bandeirante, talvez seja um pouco mais difícil essa questão por conta da figura do bandeirante. Ao reconhecer a figura do bandeirante, você já faz um pouco mais alusão de que a bandeira pode ser a bandeira de São Paulo, porque aqui não dá para ver ela toda, então não dá para ver a parte aqui do cantinho onde tem uma outra insígnia. Mas, conhecendo, então, abaixo a ditadura, um bandeirante segurando um senhor que tem os cabelos meio bagunçados, tem um traço de um rosto um pouco mais familiar, para quem, de novo, observa mais charges desse período, dá para reconhecer que nas mãos do bandeirante Getúlio Vargas. E aí, abaixo a ditadura, porque se trata de um cartaz feito em São Paulo durante a Revolução Constitucionalista de 32, que pedia, entre outras coisas, uma nova Constituição para o Brasil, que desde 1930, com o golpe de 30, com a Revolução de 30, feita pelo Getúlio Vargas, não vivia uma Constituição. Então, o Brasil estava há 2 anos sem uma Constituição, e São Paulo, primeiro junto com Minas, mas depois sozinho, se levanta contra o poder federal, Getúlio Vargas, e faz uma revolta, uma guerra, pedindo uma nova Constituição para o Brasil. Então, esse cartaz trata-se disso, tá? Mas, mais uma vez, precisa conhecer os traços da imagem, ver mais imagens para você conseguir, por exemplo, perceber que essa caricatura do Getúlio Vargas é o Getúlio Vargas. A gente vai ver mais para frente, tem uma outra caricatura do Getúlio que tem mais ou menos esse mesmo traço, o traço do desenho da cabeça, principalmente, que é onde está aí a alusão mais próxima. Do outro lado, mais uma vez, uma falda. Então, mais uma vez, uma tirinha dela, e é importante, né, a gente perceber quanto isso aparece recorrentemente. Então, vamos lê-la. Democracia, do grego demos, povo,
e kratos, autoridade, governo em que o povo exerce a soberania. Ela está lendo num dicionário a definição da palavra democracia. E aí ela ri, começa a rir no outro quadro, vai dormir rindo, não para de rir. Então tem aí uma crítica, um chamar a atenção para o fato dela ler a palavra democracia e ver o demo, povo, kratos, poder, né, autoridade, e ter esse ataque de riso, vamos chamar assim. Indo para a questão, na Chade, a reação apresentada pela personagem Mafalda critica o descompasso do significado da palavra democracia e sua real atuação, defende a presença de governos ditatoriais em detrimento dos democráticos, denuncia o descaso do povo na luta pelo direito de participação governamental, e ironiza a pouca atenção que é atribuída à opinião das crianças sobre política, valoriza a eficiência das políticas contemporâneas de combate à corrupção. E aí, qual alternativa vocês colocariam? Marcelo, quer fazer a questão? Um tempinho para ver se alguém que está ao vivo aí manda no chat a resposta. Beleza. 10 segundinhos. Vamos ver se alguém se arrisca. É uma boa. Muito bem. Tivemos três aqui, ó. A Stephanie, a Giovana e o Kennedy foram na letra A, Alberto. Acertaram. Maravilha. Sim. Muito bom. É isso mesmo, né? Tem uma. Dá para ver claramente, né? Então ela está fazendo a leitura, e da leitura é a teoria, ok? E aí ela começa a rir daquilo que ela leu. Você tá fazendo, então, o rir, né? Da Mafalda aí no caso, é uma crítica, né? Ao significado da palavra e a real atuação, né? Seja, bem característico, né, a questão da democracia, o que está escrito e aquilo que realmente acontece na prática. É isso. Muito bom. Aqui tem uma outra questão também. Aí temos uma mulher, claramente apontando, né? Parece que ela está mostrando uma situação. Uma outra senhora pedindo silêncio para a criança que chora. Haverá, ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista. E aí, revista da semana no 35, número 40, de 15 de setembro de 1934. A Charge. Uma história do Brasil através das caricaturas, entre 1840 e 2001. E aí, Partido Mulherista, o que remete a isso? Né? Ainda mais nos anos 30, 34. Aí, mais uma vez, se você conhece alguma coisinha por datas, se você é um pouco mais atento, por exemplo, eu sei que o Getúlio Vargas governou o Brasil entre 30 e 45, então 34 está dentro disso. Então que Brasil é esse nesse período? 34, por que 34? Aí, se você remeter mais uma vez às datas, 34 sai a Constituição, a Constituição, uma das, dentro do período getulista, e é uma Constituição mais, como posso dizer, com maior participação política, e aí também das mulheres. Destaca, você fez uma analogia importante, um resgate, mas eu sempre estou trabalhando naquela possibilidade de eu nunca ter feito o Enem, eu não lembrei, ou nesse dia aí eu faltei na aula do professor Alberto de História sobre o Getúlio Vargas, o período dos governos do Getúlio Vargas. Analisando a imagem, nós temos três figuras, né? Um menino, né, mas que na verdade remete ali rapidamente a uma feição de um homem feito, uma mulher
dizendo para ele ficar quieto, que não adianta chorar, e no plano central, uma outra mulher, não é? Então está dando ali a ideia de um empoderamento feminino, né? uma forte presença da mulher. E aí provavelmente essa questão eu não me recordo ao certo qual é o Enem, eu não tenho certeza se é 2016 ou 2017, eu não tenho certeza. Ela está tratando do direito ao voto feminino, né? Que foi garantido na Constituição de 1934, mas no Código Eleitoral de 32 ela já estava presente, tá? Exato. É isso aí. E se não me engano, a questão é justamente sobre isso mesmo. Acho que agora eu também não me lembro de que ano que ela é, mas tem essa referência. A questão dos Dom Pedros, essa não é a que eu tinha me referido anteriormente, mas notem, e aí que é o importante. Você tem duas figuras, as vestimentas são muito parecidas, eu já entreguei que são imperadores, então é o Dom Pedro, são os Dom Pedros, não disse qual, mas pela vestimenta você já sabe que eles são, poderia até, sei lá, por exemplo, dizer que são a mesma pessoa, mas quando a gente... eu não coloquei a questão aqui, mas a questão ela vai mostrar que, na verdade, esse é o segundo e esse é o primeiro. E aí faz alusão sobre a questão da jovialidade do Dom Pedro, enfim. Mas o que você precisa remeter aqui nessa imagem? E por que ela está aqui? A roupa do imperador. Você conseguir perceber a indumentária que que os imperadores, no caso Dom Pedro I e o Dom Pedro II, usaram e eram representados por, então, pompa, força política. A gente não pode se esquecer que, principalmente Dom Pedro I, tinha uma questão de tentar impor uma força política pelo poder moderador, então ele tinha que mostrar uma polpa maior, ainda remetido naquele absolutismo já passado, que a Revolução Francesa pôs em xeque o poder absoluto na Europa e fora dela. Então, é interessante a gente ter essa observação. Uma aqui, que é do Ziraldo. Só este ano, já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. E aí ele vira para a criança, a mulher está lendo isso no jornal, né? Como se fosse uma manchete, por exemplo. E o pai para o filho, tadinho. Por que tadinho? Será que vocês aí no chat conseguem identificar a razão do tadinho para o menino? Tá vendo aí, Marcelo, se eles identificam? Tô só aguardando aí se eles vão responder, tá? Tô aqui acompanhando. Beleza. Dá um tempinho para eles aí. Eu vou dar uma ajuda para eles. Se vocês conseguirem olhar ali embaixo, tá 24/8, acho, de 74. 74 que é o grande lance. Então, portanto, 1974. O nosso espectador aqui, o Kennedy, por conta do alistamento militar, ele respondeu. Alistamento militar? Bilhões de dólares? 74? Vamos pensar aqui rapidão. 74, a gente já mencionei anteriormente que a gente estava vendo entre 64 a 85, o Brasil viveu uma ditadura, certo? Principalmente 69, mais ou menos, até 73, o Brasil viveu o que chamou-se de um milagre econômico. E aí, em 73 para 74, veio a crise do petróleo, e aí o Brasil entrou numa crise econômica muito grande. Daí, só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento desse dinheiro, portanto, dessa dívida externa, será feito daqui a 10 anos. Quem vai pagar a conta? O menino. Daí o tadinho. Além do pai também já estar vivendo uma situação econômica de crise, o filho também vai ficar com a responsabilidade dessa conta que está sendo feita agora, agora no instante desse menino. Ficou claro, pessoal?
Essa questão aqui, ela requer um pouco mais de conhecimento. Se eu não entendo esse período, só observando a imagem, apesar que a gente não tem os comandos aí, não seria possível eu responder essa questão sem conhecer o contexto histórico dela. Exato. E também é legal a gente comentar que a crise do petróleo aqui no Brasil, que afetou o Brasil durante a ditadura, não é um assunto que caia tanto nos vestibulares, mas quando cai, ela tem um certo grau de dificuldade, sim. Não é uma das questões mais simples, mas ela ainda é possível de fazer. É que essa aqui, de fato, a gente não tem um comando aqui para a gente passar para vocês, mas ela vai abordar justamente isso, e aí uma das alternativas é nesse caminho de crise econômica por conta do tadinho, né? A questão fica mais pensando no tadinho. Oi. Aqui vai uma dica, né? Até 2018, ditadura militar sempre aparecia nas questões do Enem. Em 2019, foi o primeiro ano, depois de uma série histórica, que não apareceu nenhuma questão sobre a ditadura militar. Então, é importante a gente estudar a ditadura militar para os outros vestibulares, mas a tendência para 2020 as questões de ditadura militar não aparecerem novamente no Enem. Agora, a gente não tem como afirmar isso por conta de não ter uma sequência. Então, se este ano essa situação permanecer, nós já vamos poder começar a cravar como uma tendência de acordo com uma linha política do governo, tá? Então, a gente vai precisar aguardar para ver se isso foi ao acaso no sorteio das bolinhas ou se realmente é uma tendência a não aparecer no Enem deste ano questões sobre a ditadura. Exato. Assim como também no âmbito da filosofia também, mas aí a gente pode deixar para um outro dia, né? Essas questões desse novo rumo que o Enem pode estar tomando, né? Aqui ao lado, a gente tem a Terra, o eixo terrestre, né? No 33 graus, né? O Círculo Polar Ártico, ele está marcando a questão. Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico. E do outro lado, os raios solares, né? 3 linhas de raios solares incidindo aí sobre a Terra. Aqui, a fonte nessa questão aqui, ela não vai te ajudar. Então, saber que ela está disponível em Estrela Tours e foi acessado em 13 de março de 2019 não vai te ajudar muito, mas prestar atenção no comando da questão vai. Então, ler o enunciado da questão após fazer uma análise da imagem é importantíssimo. Então, na imagem apresentada, os raios estão incidindo perpendicularmente no Círculo Polar Ártico, marcando o início do fenômeno da noite polar. B. Equador, marcando o início do equinócio de primavera no hemisfério norte. C. No Círculo Polar Ártico, marcando o início do fenômeno do Sol da meia-noite. E D. Trópico de Capricórnio, marcando o início do solstício de verão no hemisfério sul. E E. Trópico de Câncer, marcando o início do solstício de inverno no hemisfério norte. Vamos desafiar os nossos espectadores? Claro, por favor, vamos aí. Então vamos lá, vamos dar um tempinho para vocês responderem. Claro. Observem com bastante calma, vejam aí as alternativas, se vocês concordam ou não. E aí, minha gente? Só tá lendo, calma, né? Você falou que tem 2 minutos aí para responder uma questão do Enem, estão usando o tempo.
Já temos uma resposta, vamos esperar mais um pouquinho para ver se aparece. Uhum. A Stephanie foi na alternativa B. Equador? Tá. Isso. Mais alguém? Não, vamos seguir. Tá. Você tem algum palpite, Marcelo? Olha, eu estou aqui pensando, mas essa eu não tenho um palpite, não. É no Trópico de Capricórnio. Eu teria Trópico de Capricórnio. É a alternativa D? Vocês conseguem ver o meu mouse? O Sol aqui, Trópico de Capricórnio, incidindo, marcando o solstício do hemisfério sul, o solstício de verão. Que aí o Sol incide mais aqui. O Sol no Equador ele incide o ano inteiro, né? Então, marcando o início do solstício de verão do hemisfério sul, aí por volta de dezembro, 22, 21. Essa é uma questão de geografia bem específica. Aí precisa ter um conhecimento mais apurado. Essa aqui do Cinca Chambord, ela, quando caiu no Enem, pegou bastante gente. Eu lembro Mas aí dessa questão também. A gente precisa ter um olhar bem apurado para ela, olhar bastante para entender primeiro. Então, primeiro, tem aí uma fachada de algum prédio, um carro, né, um novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira, Cinca Chambord. Duas mulheres ao lado do carro, e aí uma fachada que remete a uma modernidade mesmo, como a própria peça da propaganda sugere. Vamos olhar para o enunciado, vamos ler o enunciado, e aí depois a gente volta para a imagem para ver ela, se no enunciado me ajuda a interpretar um pouco melhor essa imagem. No anúncio, há referência a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos 50 e 60. No entanto, tais referências omitem transformações que impactaram segmentos da população como... O carro Cinca Chambord. Beleza. Tem até uma música do Marcelo Nova sobre. Mas a paisagem ao fundo, e aí tem que ter um esforçozinho para enxergar, é Brasília. E aí talvez o que possa ajudar no elemento para identificar, porque o que a galera não conseguiu ver na época da prova era identificar que era Brasília. Mas essas estruturas aqui, ó, podem dar um indicativo. E também moderna paisagem brasileira. Entre 50 e 60, moderna paisagem brasileira. Mas Alberto, Brasília que está chegando. Oi. Nessa questão, o que pegou foi o comando. Uma palavra aí, uma palavra que o pessoal não teve um pouco mais de atenção, pegou, né? Porque quando você olha as transformações do Brasil, eu sou um cara que adoro a história do Brasil contemporâneo, 50 anos em 5, Juscelino, desenvolvimento e indústria automobilística, não é? Uhum. Aí eu vou para as alternativas. E aí muita gente errou, né? Muita gente errou, porque não é o que está explícito na imagem, é o que está omitido na imagem. Uhum. Então até vamos ler o enunciado de novo. No anúncio, há referências a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos 50 e 60. No entanto, tais referências omitem transformações que impactaram segmentos da população como. Então, omite. Aí. Vamos passar para os nossos espectadores aí. Eu vou ler as alternativas para ajudar eles a ver o que está escrito em cada uma delas. Não sei se o texto está tão bom assim para eles lerem.
Isso. A exaltação da tradição colonial. B, a redução da influência estrangeira. C, ampliação da imigração internacional. D, intensificação da desigualdade regional. E, desconcentração da produção industrial. Ok, vamos lá? 1 minutinho, tá bom? E aí nós vamos, essa já está dando o nosso horário, nós estamos britânicos, e aí a gente, com vocês respondendo, 8h01 a gente abre e fecha essa participação aqui do Alberto na nossa live de hoje. Perfeito. Uma já veio. Uma já veio. E os outros colegas, opa, mais uma. Vamos esperar. Kennedy, você ainda está por aí? Então vamos lá. Giovanna e Stephanie chegaram na alternativa D. Estariam gabaritando aí essa questão, Alberto? Perfeito. Intensificação da desigualdade regional, exatamente. É um dos grandes problemas no governo do JK, inclusive, né? Ele tentou trabalhar nisso, evitar é uma palavra forte, mas ele tentou trabalhar essa questão, mas não conseguiu. Houve uma grande desigualdade regional. A região, lembrando, né, a região sudeste super se desenvolveu, enquanto as demais regiões ficaram atrasadas do ponto de vista do desenvolvimento econômico, e esse é um preço que o Brasil pagou, ainda paga, por esse descompasso da política desenvolvimentista do grande Juscelino Kubitschek. Exato. Deixa eu parar aqui a minha apresentação para vocês. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Agradecer mais uma vez aí o Alberto, o Bruno, pelo comando da mesa de reprodução. Eu estava aqui quietinho, mas estava ouvindo e participando. E ó, eu acertei essa última. E eu também fiquei em dúvida de geografia, porque realmente assim, né? Aqui a gente é das exatas, não tem jeito. Bem, o Kennedy está fazendo uma pergunta. A próxima aula é na terça-feira. Sim, nós estamos marcando, guardando as nossas lives com dia marcado, dia e hora marcado, terças 19, sextas 19. Na terça-feira, nós vamos trabalhar com química, os conteúdos de química que mais caem no Enem. E na sexta-feira, nós vamos ter uma live com bate-papo de profissões, tá bom? Nós vamos tentar manter agora de sexta ou um bate-papo de profissões, ou como é estudar um determinado curso no ensino superior. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqueles que vão visualizar posteriormente, espero que aproveitem bastante essa aula. Agradecer aqui o Alberto, mais uma vez pela colaboração. Esperamos você nas próximas lives aí, Alberto. Foi muito bom ter a sua companhia nessa sexta-feira à noite. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, foi um prazer enorme conversar com vocês, agradecer demais a participação de todos, pedir aí para deixar o like, compartilhar nas suas redes sociais, que esse projeto cresça cada vez mais, e você que está aí prestando o vestibular, está aí estudando, vem com a gente, vamos estudar junto, e sorte e saúde para todos nós. Obrigado mesmo, mais uma vez. Valeu, gente, um bom final de semana, até terça. Tchau, tchau, gente, até mais. Tchau.